O grupo 1. O grupo 1 estudou classificação da mediunidade segundo os fenômenos de efeitos físicos, materiais ou objetivos. Eles fizeram os conceitos, né, no livro dos médiuns. Todos nós estudamos livros do médium. Quem é que vai falar para a gente do grupo 1? Pode deixar, Tony. Pode deixar que eu arrumo. Gente, o sorvetão aqui é fácil. Eu brinco que é um sorvete, né? Vamos ficar tranquilo, não tem problema. Você fala bem aqui de frente pro sorvete aqui. Ótimo. Bom, nós estudamos os itens 60, 61, 159, 160 e 161. O início dos fenômenos físicos através das mesas girantes, início dos estudos da doutrina, sendo que antes era apenas distração. No item 61, nós tiramos que a intensidade do efeito físico é proporcional à intensidade da mediunidade da pessoa. No item 159, todos possuem mediunidade em maior ou menor grau, classificando-as em diversos modos. O item 160 fala sobre os médiuns facultativos, que exercem a sua mediunidade através de sua vontade. Há manifestações físicas claras. No item 161, o médium involuntário é aquele que não tem consciência de sua mediunidade, mas, a princípio, a vê com naturalidade, se não causa prejuízo, chegando à patologia, através de perda de fluido vital. Ele foi bem sintético, né? Então, foi isso mesmo. Nós vamos conceituar, né, o que é mediunidade, né, no item 60. No item 60 fala que toda pessoa que sente em algum grau os espíritos é por isso chamado médium. Médium de efeito físico é aquela criatura que tem os seus fluidos são capazes de se combinar com os fluidos de um desencarnado, juntamente com os da natureza, e produzir movimentos, bancadas, levitação, qualquer objeto físico que fira a nossa visão, que a gente veja. Se tivesse um médium de efeito físico, se eu fosse médium de efeito físico, e o espírito que estivesse querendo se comunicar conosco aqui, quisesse movimentar essa caneta, ele utilizaria o fluido dele, espírito desencarnado, com o fluido meu, de que sou médium de efeito físico, e ele envolveria essa caneta, não é que ele pegaria com a mão, ele envolveria com a força de sua vontade essa caneta no fluido e ela se movimentaria. Então, é isso que aconteceu com as mesas girantes, né? Tinham pessoas que tinham mediunidade de efeito físico naquelas reuniões, tinham espíritos que queriam se comunicar, mostrar que estavam presentes, então eles reuniam o fluido espiritual deles, desencarnados, com o fluido dos médiuns ou do médium que havia ali, e mais do ambiente, quando a gente fala ambiente de planta, animal, que tem ao redor, envolvia aquela mesa e fazia com que aquela mesa se movimentasse, ora girando, ora levitando, ora batendo o pezinho, ora estralando, né? E isso são efeitos físicos, mediunidade de efeitos físicos. Os médiums que têm essa mediunidade são os facultativos e os involuntários. Os facultativos são aqueles que sabem que são médiuns de efeitos físicos e fazem os fenômenos de efeitos físicos. Eles sabem disso. A gente vai lembrar, hoje eu estava assistindo um filme do Arigó, né, do José Arigó, e um filme dele mesmo, da época, no YouTube. E a gente via ele fazendo esses efeitos. Ele cortava, tirava os tumores das pessoas, né?
Então, a gente sabe que tem alguns médiums desse jeito. E tem, eu nunca vi, mas antigamente, eu gosto de brincar que antigamente tinha muita assombração, né? A assombração nada mais é do que o fenômeno de efeito físico, que é o barulho na casa, o estalar dos móveis, jogar pedra em cima da casa. Às vezes a pedra aparece lá na casa mesmo, surge do nada. Então, é o efeito de transporte. Então, tudo isso é efeito físico, né? Eu falo que antigamente tinha isso, porque tinha pouco centro espírita, mas a gente sabe que não, é porque as criaturas vão se desenvolvendo e sabe que não precisa nem jogar muita pedra, né? É só vir conversar, já conhece mais o mecanismo. Os próprios espíritos desencarnados já conhecem mais os mecanismos, né? Então, a gente sabe disso. Hã? Isso, exato. Então, isso são efeitos físicos, certo? Então, e os involuntários são aqueles que produzem o efeito físico sem saber, que é o caso da assombração que eu estou falando. Às vezes, na casa, tem uma criança, um jovem, ou uma pessoa que tem mediunidade de efeito físico, tem muito fluido, né? E então o espírito se aproveita disso para fazer essa movimentação de objetos em casa. Então, a gente nem sabe que naquela casa tem um médium. De repente, é igual às irmãs Fox. Elas eram de outra religião. Nem sabe que tem espírito, que tem espiritismo, né? Mas tem essas assombrações aí que a gente brinca, mas não são. São espíritos querendo se fazer notar, certo? O grupo 2. O grupo 2, classificação da mediunidade segundo os fenômenos de efeitos físicos, materiais ou objetivos. As diversas formas dos fenômenos de efeito físico. De vocês é grande, hein? Bom, são 7 itens, mas a gente não conseguiu trabalhar com todos eles, né? No 139, tratou o assunto da tipologia por meio de básculo. Foi a primeira forma de comunicação, onde uma batida era sim, 2 eram não, e se faziam perguntas específicas. No 140, trata-se da semantologia, que é a linguagem dos sinais. Uma espécie de mímica. Além do sim e do não, era intensificado o temperamento, né, do espírito. No 141, trata-se da tipologia alfabética, que consiste em ser as letras do alfabeto indicada através das pancadas. No 142, a gente tratou da tipologia interior ou íntima, que vem de dentro da madeira, deixando bem claro que não é nenhuma atividade fraudulenta. No 146, a gente tratou da pneumatografia, que é a escrita direta do espírito. Até foi citado como exemplo a tábua dos 10 mandamentos. No 150, a pneumatofonia, que são a produção dos sons diversos. No 160, os médiuns de efeitos físicos, né, que é onde o objeto anda sozinho, que seriam os médiuns facultativos e os involuntários. Isso. Então, ficou faltando para vocês os 177. Então, vamos lá. Então, conforme ela nos falou a respeito isso aí são nomes que a gente vai guardando. Tipologia, né? Pneumatofonia, que é a voz direta. Sematologia, que é a linguagem dos sinais. Quer dizer, a gente vai se esquecendo de tudo isso, mas a gente vai decorando tudo isso, a gente vai aprendendo. E ficou faltando para ela falar a escrita direta. Essa daí é uma mediunidade muito interessante. A escrita direta é o seguinte, o médium, por que ela é efeito físico, se ela é uma escrita? Porque o médium, na verdade, não toca na caneta, não tem papel. Por exemplo, eu sou médium que tenho essa mediunidade. Não sou, viu, gente? É só um exemplo.
porque é uma faculdade muito difícil, muito rara. Então, eu ponho dentro de uma caixa uma caneta e um papel em branco. Ponho dentro da caixa. Se eu tenho essa mediunidade, se eu tenho esses fluidos que os espíritos podem utilizar, vai aparecer uma frase, uma palavra escrita naquele papel sem que eu tivesse pego aquilo. Então, essa é a escrita direta, pneumatografia. Certo? Pneu, ar. Então, a escrita vem do ar. Quer dizer, ninguém pegou. Essa é uma mediunidade mais difícil de ser. E tem a voz direta ou pneumatofonia. Então, nós falamos até a semana passada que quando Jesus foi batizado por João Batista, surgiu, todo mundo que estava ali ao lado, beirando o rio, a hora que Jesus foi batizado, ouviu uma voz falando, tu és o meu filho. Era uma voz direta, né? Pneumatofonia. Era um fenômeno de efeito físico. Não tinha nenhum médium ali falando, não tinha nenhuma pessoa falando. Certo? Bom, vamos lá. Grupo 3. Classificação da mediunidade segundo os efeitos intelectuais ou subjetivos. Depois dessas manifestações físicas, né, Kardec resolveu a procurar saber direitinho o que estava acontecendo, porque ele já fazia estudos a respeito. Então, ele viu que, atrás dessas manifestações físicas, tinha as manifestações inteligentes, uma inteligência oculta. E, daí por diante, ele começou a investigar cada vez mais onde tinha esses acontecimentos. E teve um dia, a bordo de um navio no Mar da China, que eles resolveram fazer brincadeira e invocar o espírito de um capitão que havia morrido há 2 anos. E esse capitão mandou uma mensagem através das batidas, né, das pancadas, pedindo para o tenente pagar uma dívida que ele devia. E falou até a quantidade em dinheiro, e eles foram procurar, tinha a prova dessa dívida escrita, né, nos guardados desse espírito que já estava desencarnado. Então, eles chegaram à conclusão que realmente não era apenas físico que estava manifestando ali, que era coisa, brincadeira entre eles. Então, eles puderam chegar a uma conclusão que tinha realmente algo além daquilo, que estava buscando ajuda e que eles poderiam, através dos estudos do Allan Kardec, ajudar, né, esses espíritos que estavam buscando ajuda com umas comunicações tão primitivas, mas que, pouco a pouco, através desse estudo, foi possível desenvolver e chegar no que a gente está acompanhando hoje e tentando a nossa própria evolução, né? Sei. Não dei conta de passar, não, mas... Tá ótimo, deu sim, foi ótimo. Tem Obrigada. psicologia, mas que eu achei que ele tinha falado, que a menina falou antes, que foi melhor. Tá certo. Então, o que ela veio dizer para a gente vem estudando os efeitos físicos, nós estávamos estudando até agora. E a gente percebeu que foi toda uma evolução que o Kardec foi acompanhando, né? Ele viu que as mesas batiam, que as mesas estalavam, levitavam, e, a partir daí, as pessoas, o Kardec até então não tinha observado isso, porque isso era uma moda nos salões da França, né? Aí o senhor Fortier, um amigo dele, que estudava junto com ele magnetismo, falou para ele que a mesa não só balançava, que a mesa respondia perguntas. Aí Kardec se interessou. E, a partir daí, ele começou a fazer todo um estudo. E esses efeitos físicos foram se desenvolvendo,
né? Os próprios espíritos que se comunicavam através das mesinhas que batiam, iam ensinando para eles. Por que vocês não pegam, põem uma mesinha pequenininha e põem um lápis na ponta, né? Aí eles faziam, aí o lápis rabiscava. Aí foi desenvolvendo toda essa escrita, e, a partir daí, eles perceberam que, atrás de toda essa manifestação física, existia uma inteligência, né? Porque ele respondia, a mesinha respondia perguntas, as quais os médiuns que estavam ao redor daquela mesa não tinham condição de saber, conforme o Kardec falou no caso do navio. Quer dizer, aquele desencarnado que pediu para que fosse paga uma conta sua, ninguém daquela reunião sabia que ele devia para o tenente, nem o próprio tenente se lembrava, porque a quantia era pequena. E ele foi olhar no livro dele e, de fato, estava anotado aquilo lá. Então, esses relatos que Kardec foi observando, foi compilando, ele percebeu que eram reuniões que não tinha fraude, algumas tinham, mas essas que ele escolheu não tinham, e que tinham uma inteligência por trás. Então, já eram fenômenos, apesar de serem fenômenos de efeitos físicos, tinham uma inteligência por trás. Então, pode ser chamado de fenômenos de efeitos inteligentes, porque eles estão passando uma ideia, um desejo, uma vontade. Certo? Vamos lá, o grupo 4. As formas de fenômenos de efeitos intelectuais. A 139... vai falar mais ou menos como uma moça que falou no grupo 2, sobre a época do Allan Kardec, tinha as manifestações físicas. A primeira era a tipologia, que era através das batidas, simples ou não, que era uma batida era sim, duas era não. Aí depois veio a sematologia, onde eles acreditavam que o espírito exprimia a sua energia, falando uma afirmação ou negação. Quando ele colocava nas pancadas o desejo dele de dizer se estava bom ou não, se era aquilo que ele queria ou não. Depois vem a tipologia alfabética, que consiste em manifestações onde eles colocaram letras alfabéticas, indicadas pelas pancadas também. Assim, as palavras, agora já conseguia ter palavras, não só mais sim ou não, frases ou até discursos. A 157 é a psicografia indireta. A gente só vai falar sobre a indireta, a direta a gente não falou. É onde o espírito se comunica ou atua sobre o médium. Pela influência, totalmente, ele é influenciável, o médium. Ele move maquinalmente o braço, a mão, para escrever. E ele não tem nenhuma consciência sobre o que ele está fazendo. A 164 são os médios sensitivos. Consegue definir espíritos, eles conseguem definir se os espíritos são maus, se são maus, assim, a gente fala que são pessoas que a gente, quando está no nosso lado, o espírito do nosso lado, mais perto, se sente aquela angústia, aquela coisa mais desagradável. E aí tem uns espíritos classificados como os bons, né? Que você sente uma presença boa, que se sente agradável estando perto deles. Aí tem os médios audientes, que conseguem ouvir, ou seja, eles têm até uma conversação com o espírito, ouvindo o que eles estão falando. Depois, são os médios falantes, que transmitem uma comunicação através da fala, que são esse mais comum que a gente tem hoje, que ele vem do seu lado e você consegue falar, né, o que ele está transmitindo para você. Os médios videntes têm a possibilidade de ver o espírito. É bom, é ruim, nem tudo que você vê é o realmente agradável. Então, porque a maioria das pessoas gostaria de ser videntes, né, mas nem sempre é agradável essa mediunidade. E depois a gente fez só até a 172, que é do sonambulismo, que é uma variedade da mediunidade, que é durante o sono. Nós não fizemos a 173, a 178 e a 180.
que ficou bem explicado, que a gente percebe os vários tipos de médiums, a partir das mais variadas formas de se perceber os espíritos. Então, o audiente, o falante, né, o que fala, o que vê, o que sente. Então, todos esses nomes nós vamos guardando, né? Psicografia, o que escreve, psicofonia, o que fala, audiente, vidente, tudo isso a gente vai lembrando depois com o tempo. Então, o que a nossa companheira falou com muita propriedade são esses vários tipos de faculdade. Então, ficou faltando para ela falar dos médiuns escreventes ou psicógrafos, que é o médium que aqui escreve, que a gente conhece muito bem por conta do Chico Xavier, né? Do filme do Chico Xavier. Quem não conheceu o Chico Xavier, mas viu o filme, ou já viu alguma mensagem psicografada, ou algum livro. Quer dizer, ele escreve sobre a influência do espírito, o que ele quer escrever. Que, na verdade, é lá no começo, que a gente começou com a mesinha, né? A gente põe o lápis na mesinha, faz uma cestinha com o lápis. De repente, perceberam que era só pôr o lápis na mão que o médium ia escrever da mesma forma. Aí é a psicografia, né, gente? E ela tem 3 maneiras de ser feita, que a gente vai estudar no decorrer também. Mecânica, semimecânica e intuitiva. Né? Que aí é a forma de se fazer a escrita, a forma de se fazer a comunicação falada. Né? Aí a gente vai estudar cada uma dessas. Agora a gente está passando rapidamente para a gente ir tomando contato com esses nomes, com esses fenômenos. Agora nós vamos ao grupo 5, Teoria das Manifestações Físicas. É isso? Grupo 5? Bom, nós falamos da importância das mesas girantes, que iniciaram as manifestações físicas. Elas foram muito importantes para despertar o interesse. Os que foram apenas pela curiosidade, logo se afastaram, mas os que levaram a sério ajudaram a desenvolver a nossa doutrina. Falamos também que existem vários tipos de mediunidade, mas só é possível a comunicação, a manifestação, se houver um médium. Não há necessidade de nenhum ritual, apenas o recolhimento. Eles começaram a testar e viram que nada influenciava: o sexo, a idade, as mãos dadas, o material da mesa, entre outros. A única determinante é o peso da mesa, que precisará de um médium com uma força mediúnica maior. Então, essa mesa ela pode ser levantada por uma criança que tenha uma mediunidade muito forte. Falamos também que o espírito não age diretamente, né? O espírito passa a informação para o perispírito e o perispírito passa para o corpo que faz a ação. Então, precisa de combinar o fluido combinado do espírito com o fluido combinado do médium. É isso que produz o movimento, o efeito físico. Eles falaram também sobre a lei da gravidade, que esses efeitos contrariavam a lei da gravidade. O que queria dizer, na época, que existiam outras leis que eles desconheciam. E nós lembramos também a questão do preconceito e as dúvidas que acompanham o espiritismo. Então, desde a época do Kardec até o Chico, e até mesmo nós ainda enfrentamos muito preconceito por pessoas que desconhecem a doutrina. E não se pode negar o fato, mesmo que ainda não exista explicação para tal, que foi o que aconteceu com o espiritismo, né? Ao longo de todo o trabalho do Kardec, ele foi desenvolvendo, estudando e conseguiu explicar os efeitos para nós, o que para muitos, na época, era negado. Isso mesmo. Acho que nossa companheira foi bem clara, né? Todos nós estamos estudando
esse desenvolver de como surgiu as comunicações das mesas até chegar aos dias de hoje. E o Kardec era um cientista, então ele passava pelo crivo da razão tudo aquilo que ele via, né? Então ele prestou muita atenção se havia alguma fraude naqueles movimentos. E ele, a partir dessas observações, ele percebeu que existiam algumas fraudes, sim, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, não tinha fraude nenhum, era mesmo possível se comprovar que era um espírito desencarnado que estava trazendo aquela mensagem, através das pancadas e dos movimentos, que já foi dito que não é feito com a mão do espírito desencarnado, né? É com a força do seu pensamento, ele consegue manipular, ele consegue trabalhar o fluido perispiritual dele com o fluido do médium, e ele envolve o objeto com esse fluido combinado, e a partir daí ele faz o movimento. Certo? A gente vai estudar isso mais detidamente depois. O grupo 6 é qualidade dos fluidos, na teoria das manifestações físicas ainda. Gente, o nosso foi bem curtinho e a Silvia já falou um pouco também no começo sobre os fenômenos das mesas girantes, que era necessária a combinação dos fluidos, né, dos espíritos com os fluidos dos médiuns, e foi questionado também se os espíritos superiores eles se ocupavam de tais fenômenos. E foi nos falado que não, que eles não se ocupam com as coisas que estão abaixo deles, mas que, em caso de houver necessidade da realização desses fenômenos, eles contavam com a utilização dos... eles usavam o padrão vibratório das pessoas que tinham... dos espíritos que usavam... Me perdi aqui. Eles utilizavam do padrão vibratório dos espíritos que tinham essa vibração mais parecida com a nossa, né? E também foi falado que não basta só a vontade do médium para esses fenômenos acontecerem. Essa vontade ela aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois o que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, isso prova haver uma causa independente do médium. Esses movimentos, quer dizer, não é só da vontade do médium, né? Eles podem acontecer independente da vontade do médium. Que a força da vontade ela é importante, mas ela não é sempre necessária. Eu acho que foi só isso mesmo. Então, ela está falando aqui a respeito desses fluidos, que esses fluidos que a gente fala, são todos eles uma variação, né, do fluido cósmico universal. Vamos lembrar a primeira aula que a gente teve aqui, que a gente falou que tudo no universo é Deus, Criador de tudo, a inteligência suprema, fluido cósmico universal, matéria e espírito. Né? Então, esse fluido cósmico universal é matéria nos mais diversos estados, desde o estado mais fluídico até o estado mais sólido. Né? Então, esse fluido perispiritual, esse fluido que o espírito utiliza, é um fluido mais quintessenciado, mais sutil, que a gente não consegue ver. Tal qual a gente não consegue ver as ondas de rádio, o raio-x, né? A gente não consegue enxergar nada disso, mas a gente sabe que existe. Da mesma forma, os fluidos espirituais também existem. E o fenômeno da manifestação física só é possível quando a gente consegue combinar o fluido do espírito com o fluido do médium, mais o fluido do ambiente, se combina tudo junto à vontade do espírito de fazer
aquele movimento. Então, não depende só do médium. O médium pode ter o fluido especial para o fluido próprio para se fazer a manifestação física. Mas se não tiver um espírito do lado que queira fazer essa manifestação não se fará. E se não houver também permissão do mundo espiritual superior, essa manifestação também não se fará. Então, é isso que ele nos fala. Hã? Tá. O grupo 7, tipo e finalidade de manifestações. Bom, o nosso menciona sobre os ruídos, barulhos e perturbações causados de diferentes modos. Então, para ser do espírito essa manifestação, tem que ser de forma inteligente, verificar o timbre do ruído, a insistência, se indica número, o caso do alfabeto. E ter cuidado aí, porque tem pessoas que escutam qualquer tipo de ruído, já falam, é o espírito. E às vezes não, é um móvel que estrala, um inseto, né, o ruído de uma porta, o ranger da porta. Então tem que ter cuidado aí para diferenciar. Então, aqui menciona sobre pessoas que não têm conhecimento do espiritismo e têm muito medo. Aí já fala que mencionar é o demônio, pensa nesse tipo de coisa. Mas, na verdade, nada mais é que espíritos menos elevados ou espíritos brincalhões querendo também chamar atenção ou somente brincar ali, perturbar a pessoa. Depois também menciona que alguns ruídos se apresentam em casos de maneiras grosseiras, uma batida muito forte, para, às vezes, chamar a atenção da pessoa com a intenção de ajudá-la. Menciona aqui que, numa certa vez, Kardec estava escrevendo a sua obra e, de repente, se ouviu pancadas fortes. Como ele tinha um amigo médium, ele foi consultá-lo e perguntou o que seriam aquelas pancadas. Aí o amigo lhe respondeu que era um parente que estava acompanhando a escrita de sua obra e estava dando pancadas para fazer correções. E, a partir daí, parou-se as pancadas e ele continuou tendo, né, o acompanhamento deste parente. Depois, existem também as manifestações espontâneas, que se menciona, principalmente em épocas de fazendas, casas muito antigas, que se ouvem copos quebrarem, se houve maior bagunça, aí a pessoa verifica o local e está tudo em ordem, né, para chamar a atenção, ladrilhos quebrando. Então, muitas pessoas no grupo, né, estavam comentando que já ocorreu, né, e acontecia isso também como forma de chamar a atenção, ou por alguns espíritos, né, que viveram ali ainda estarem presos ali. E também pessoas que têm ideias muito supersticiosas, fracas, ouve um pequeno ruído, aí vai contar uma história, aumenta a história. Que, como disseram, né, quem conta um conto, aumenta um ponto. E o efeito físico, de casos de pessoas que, às vezes, acordadas, têm esse efeito, acorda, vê o quarto todo em desordem, roupas rasgadas, cortinas puxadas, e, às vezes, a própria pessoa tem a mediunidade, não tem um estudo não percebeu esse tipo de coisa. Então, os espíritos evoluídos, eles não necessitam dessa forma de comunicação através de ruídos. E sim aqueles brincalhões ou menos evoluídos que faz uso desse tipo de efeito. Existem casos também de pessoas que relataram
levar bofetadas e olhar e não ver ninguém, ou pessoas que levou uma paulada nas costas, procurou e não havia ninguém. Nesse caso, o espírito, ele usou, a pessoa, não sabendo da mediunidade, usou o fluido do médium, né, e do seu pensamento para provocar isso. Mas isso não é fácil de acontecer. E que o ideal seria a pessoa não temer, se equilibrar, orar, pedir iluminação para aquele espírito, né, procurar estudar para estar entendendo melhor esses efeitos. É isso. O grupo 8, elementos necessários à ocorrência dessas manifestações. Grupo 8, das manifestações físicas espontâneas. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa na manifestação, os espíritos necessitam de pessoas com aptidões especiais e utilizam fluidos dessas pessoas para que tais fenômenos ocorram. Mas existem alguns que parecem agir sozinhos, pois podem retirar de outros lugares tais fluidos necessários. Necessitam também de um motivo, podendo até não ser permitido essas manifestações por forças superiores, ou apenas dentro de limites para a convecção do meio. Foi mais ou menos isso aí. Obrigado. Então, o nosso companheiro veio arrematar, né, tudo que nós já havíamos estudado. E, com isso, nós encerramos a nossa reunião. Segunda sessão teórica. Semana que vem nós teremos a teórico-prática. E nós estamos esperando vocês. Vamos observar o horário que nós vamos fechar a porta, certo? Então, vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de podermos nos reunir para estudar, compreender esses fenômenos, e que esses fenômenos possam nos auxiliar a entender o porquê da vida, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Boa noite, gente.